de bateria explodir não existe, né? Zero. Não explode, não pega fogo. Totalmente segura. Tô em dúvida entre qual marca, qual comprar. Entre Tesla e BYD. BYD. Por quê? Por quê? Agora umas perguntas polêmicas, Baldi. Se você tivesse 10 milhões, poderia investir ou no Luciano Huck, que é grande mídia, ou no Thiago Nigro, que é uma mídia mais nichada. Onde você alocaria? E você considera que a BYD é uma marca de carro ou de tecnologia? Tecnologia. A BYD é uma green tech. Hoje, com 120 mil carros, quantos de faturamento você gera na linha de carro? Carros, aproximadamente. Quem que é o maior concorrente da BYD hoje? Eu acho que é... 3 anos você construiu uma empresa de 15 bilhões, de market share de quantos, mais ou menos? Hoje nós temos aproximadamente, no mercado geral... Toda marca tem que ter um inimigo. Quem que é o inimigo seu e da BYD? Não sei se você conhece o Tecar. E ele fica falando que carro elétrico brinca com isso. O que você acha disso? Você acha que de fato é muito ruim ou você acha que é o futuro? E qual que é o seu sonho, assim? Onde você enxerga que você vai estar daqui a 5 anos? Qual que é o maior desafio atual nesse momento que você está? Theo, o desafio é que a nossa empresa tem como frase mestra redução da temperatura do planeta Terra em até 1 grau Celsius. Tudo que a BYD produz, desenvolve, fabrica, ela tem com viés de poder contribuir para a redução da temperatura da Terra. Por que um jovem compraria esse carro e não uma Cayenne, um carro premium assim? Porque o posicionamento dessa marca é luxo. Esse é o carro que mais concorre com a Defender na China. Ela investe em pesquisa, são 122 mil engenheiros, são quase 15 mil PhDs. O maior erro que você vê em jovens, além da ansiedade, bate o olho e você fala, cara, esse moleque... Os jovens hoje eu acredito que seja... E qual dica que você já errou que você daria para alguém que está no começo da jornada aí, para que um dia possa ser dono de uma marca como a BYD? Sejam bem-vindos a mais um Inquietos Talk. Eu vi muita coisa na internet falando que carro elétrico é ruim. E eu liguei para o presidente da BYD, o Alexandre Baldi, que é o CEO da América Latina, para entender se de fato é ruim, é bom e se hoje eu troco meu carro aqui de uma vez por todas ou eu nunca vou ter um carro elétrico. Acompanhe aqui. Olha quantos prêmios eles já ganharam, isso fica logo na entrada do escritório, que é um escritório bem moderno, bem inovador. Um dos melhores endereços aqui de São Paulo. E o mais legal é que eles surgiram há aproximadamente 4 anos como carros no Brasil. Mas muita gente acha que a BYD é uma marca de carros quando que ela começou sendo uma bateria de painéis solares e baterias elétricas. E depois ela criou carro. É o que a gente fala muito sobre nova economia, sobre você utilizar do motor 1, construir motor 2, 3, 4, ir para o varejo, aumentar a sua distribuição e criar um ecossistema. E vamos entender hoje os segredos dela, o faturamento e todo o negócio por trás dos negócios da BYD. Quais são as estratégias e como que eles estão sendo inquietos para transformar e revolucionar o mercado que era tão engessado no Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, curta, mande para os seus amigos, se você quiser que esse movimento dos inquietos aumente, que eu traga mais pessoas tão legais quanto o Alexandre aqui. Chegamos aqui agora na BYD com o Alexandre. Alexandre é um amigo e o presidente aqui é o CEO do Brasil. Como que eu posso chamar? Qual que é o melhor? Da forma que você quiser, Theo. É o estagiário aqui. É quem manda. Trainee de aprendiz. Trainee de aprendiz. E é muito legal, ele é um amigo que eu admiro e poucos CEOs no Brasil têm uma visão tão jovem quanto a dele. E é por isso que no Inquietos a gente sempre busca trazer as melhores pessoas jovens que com esse espírito de inovação e de inquietude. Porque o mercado do Brasil de carros, há 10 anos atrás, estava tudo quadrado, tudo engessado, e você veio para revolucionar esse mercado, para transformar. Eu acho que até antes disso, né? Se a gente avaliar, a gente começou há menos de 3 anos. Então, acho que até a chegada da BYD, estava todo mundo na zona de conforto, tradicionalismo, aquela coisa de sentar à mesa, né, na mesma hora. Hoje, a vida é dinâmica, todo mundo já tem, né, compromissos, o mundo digital. E certamente o carro precisava evoluir. Então a gente veio para poder acelerar esse processo. Legal, você já veio batendo muito no mercado porque o seu preço já foi muito competitivo. O que você entregava de qualidade, você trouxe trazendo um preço muito baixo. Eu vim para cá com a missão, Alexandre, eu vim num carro combustão. Então temos que convencer o Theo a sair do passado e vir para o futuro, né? E hoje eu tenho a missão de convencer, não só eu, mas todo mundo aqui, que carro elétrico e carro híbrido, a BYD, é muito melhor do que inclusive essas marcas europeias. Topa? Vamos lá. Fechado. Então bora. Queria que você mostrasse rapidinho aqui o escritório, para a turma entender aqui o que é que vocês fazem aqui. Perfeito. Aqui funciona basicamente o time comercial, time de marketing, algumas pessoas do jurídico e financeiro, mas boa parte desse back-office fica em Campinas. Legal. E hoje também em Camaçari, na Bahia. Então a BYD no Brasil,
ela tem uma fábrica de painéis solares em Campinas, que é a maior fabricante de painéis solares do país. Tem uma fábrica de chassis de ônibus, que é o ônibus elétrico aqui no Brasil, também em Campinas. Então esse escritório compõe lá também dessas duas fábricas. E agora Camaçari, que é onde fabrica-se os carros de passeio, onde a BYD se popularizou, se tornou uma marca mais conhecida, que fica lá na Bahia. Legal. São quantas pessoas aqui? Aqui hoje tem em torno de 200 pessoas. E você considera que a BYD é uma marca de carro ou de tecnologia? Tecnologia. A BYD é uma green tech. Ela é originária de baterias. Começou fabricando baterias para telefones celulares, para Nokia, depois Motorola. Em 5 anos, de 94 a 99, se tornou líder global, quase 50% desse mercado com baterias de lítio, onde ela substituía ali tecnologias que eram poluentes, não tinham densidade, não conseguiam segurar a carga da bateria. Como a gente sabe do nosso smartphone hoje, o quanto evoluiu, ela conseguiu ali naquele curto espaço de tempo. Quem é do tempo e lembra do bateria do Motorola, era uma tarja Você verde. tirava ali. Era uma tarjinha verde. E aí depois ela passou a ser uma tarja azul. Então a BYD fez parte dessa mudança, dessa transição. E de lá até hoje, ela é uma empresa que fabrica semicondutores, fabrica muitos componentes tecnológicos, que carro é um deles. O carro, para você ter uma ideia, um BYD Seal é o carro que mais é verticalizado do planeta. 73% dos componentes, das partes e peças do carro são fabricados internamente pela própria BYD. Caraca, qual que é a maior linha de receita hoje da BYD? Hoje são carros. A BYD se tornou a quarta maior fabricante que vende carros no planeta, com uma marca individual. Quando avalia com conglomerados, ela é a quinta. Então, quer dizer, saiu de 500 mil carros em 2020 para quase 4 milhões e 700 mil carros aproximadamente em 2025. Então, assim, é um crescimento vertiginoso num curto espaço de tempo e foi essa mesma escala que a gente conseguiu aqui no Brasil. E do Brasil, qual que é o número dela hoje? Hoje nós saímos de 2022 para 200 carros vendidos para 120 mil em 2025. Então foi um crescimento em 3 anos muito expressivo, surpreendente e que de fato vem conquistando as pessoas e mostrando que a BYD não fabrica carro, nós não vendemos carro. Nós entregamos tecnologia, inovação e o que há de melhor no nosso ecossistema é o nosso produto. Sensacional. Mostra pra gente aqui um pouquinho. Então aqui é mais que o QG, onde você fica. Exatamente. Aqui fica a parte comercial de marketing da empresa. Hoje, com 120 mil carros, quanto de faturamento você gera na linha de carros? Carros, aproximadamente 15 bilhões. 15 bilhões. Então, em 3 anos você construiu uma empresa de 15 bilhões de market share de quantos, mais ou menos? Hoje nós temos aproximadamente no mercado geral, lembrando que o mercado brasileiro automobilístico é dividido em 2 segmentos distintos. A venda varejo, que é aquela que você vai à concessionária e compra um carro, e a venda direta, que é aquela que você, metade, compra através de locadoras e grandes frotistas, ou aquela pequena venda. Você tem uma fazenda agropecuária, uma pequena empresa com CNPJ, que é o small business. Então esse mercado também 50% de representatividade do faturamento da indústria brasileira. E vocês vendem direto daqui do escritório? Hoje, não. Tudo do nosso tudo do Campinas. Tá, entendi. Então, imagine que a gente só atuava no varejo e aí passamos a atuar também nessa venda direta. Então, quando a gente fala que tem 4,5% de market share, esse crescimento representativo foi a vinda do varejo, onde nós temos hoje quase 9% de participação no mercado brasileiro. Legal. E para você crescer no varejo brasileiro é necessário muita marca. E você prefere investir em distribuição por meio de franquias, lojas, concessionárias ou por meio de distribuição digital, marketing, TV, onde que você aloca a maior parte da verba? Olha, o mercado automobilístico ele tem uma particularidade muito importante, porque você fala, para vender no varejo, você tem a rede de concessionária. Então eu acredito que a BYD ela acertou fortemente quando ela estabeleceu uma rede de concessionários muito forte, os maiores e melhores em cada uma das regiões do Brasil, para que ela pudesse, primeiramente, uma marca desconhecida, segundo, com 2 categorias, tecnologias completamente desconhecidas, o carro híbrido e o carro elétrico. Imagine só, em 2022, eram completamente fora da discussão e do debate de quem compraria um carro 0 km. Então, nesse aspecto, a nossa busca por redes, grupos empresariais de concessionários grandes, fortes, expressivos, em cada uma das regiões do Brasil foi fundamental. Você chegar no Nordeste, como você conhece, a Parve, certo? Você tem uma marca muito forte, porque ela conhece, ela confia. A pessoa que vai comprar um carro em Recife conhece a marca Parve. Então, quer dizer, ela tem a maior facilidade em conhecer uma nova marca de carros. Então, essa associação no início foi muito importante para nós. E é claro que aí o trabalho nosso aqui de criar marca, de poder estabelecer essa agregação de valor à marca
e, sobretudo, de você conseguir mostrar que não era só uma marca que a gente traria para o Brasil, mas 2 segmentos tecnológicos, os carros híbridos e os carros elétricos. Legal. Então, hoje a BYD, ela em 3 anos construiu um dos maiores brands do Brasil para esse público jovem sexy. A Porsche vem construindo isso daí há 100 anos, a Mercedes há 30 anos. E o que parece é que o público cool, o público tech, esse público mais jovem, ao comprar no BYD não é algo que é mais um carro chinês. É um carro que você está comprando confiabilidade, conforto, segurança. Então, como que vocês conseguiram construir isso? Eu sei que vocês têm uma distribuição muito grande por meio de influenciadores. Eu sei que vocês investem muito grande, tanto em grandes como Luciano Huck, Marcos Mion, e também em micro-influenciadores. Qual que é essa estratégia por trás para conseguir chegar tanto no público jovem quanto no público agro, porque vocês têm multicamadas? Você tem que pensar nas estratégias, pilares que são importantes, né? O aspecto financeiro. Um carro elétrico ou um carro híbrido no modo elétrico gasta 5 vezes menos do seu bolso do que um carro a combustão. Então, quer dizer, aí nós trouxemos lá o Thiago Nigro, que era um pilar importante no aspecto financeiro, para que eu consiga explicar para as pessoas que um Dolphin Mini consome menos do que uma Honda CG. Imagine só, a pessoa fica assustada com isso. Como que pode ter um carro que gasta menos, né, que uma moto? É um carro da BYD. Mas e esse carro, ele não polui. Então, quer dizer, hoje os jovens, e eu me sinto um jovem, a gente tem uma pegada de proteção ao meio ambiente e de futuro com o nosso planeta. E quando você dirige um carro híbrido no modo elétrico ou 100% elétrico, você tem 0 de emissão de carbono. Quer dizer, você dirige um carro, você tem a paixão do seu carro e você ainda contribui com o meio ambiente, com o futuro das próximas gerações. Então, essa é uma mensagem também muito importante que a gente ativou com o pilar de influenciadores que são focados no aspecto de sustentabilidade e meio ambiente. Que é um dos pilares muito relevantes. Muito relevante. Vi vários prêmios ali. É porque a nossa empresa tem como frase mestra redução da temperatura do planeta Terra em até 1 grau Celsius. Então, tudo que a BYD produz, desenvolve, fabrica, ela tem com viés de poder contribuir para a redução da temperatura da Terra. Então, imagine só, a nossa fábrica em Camaçari, hoje adquirimos eletricidade de fontes renováveis e limpas, eólica e solar. Então, quer dizer, porque essa é a nossa matriz, essa é a mensagem que a gente deseja transmitir para os jovens e para o público em geral. E agora umas perguntas polêmicas, Baldi. Se você tivesse 10 milhões, você poderia investir ou no Luciano Huck, que é grande mídia, ou no Thiago Nigro, que é uma mídia mais nichada? Do que você busca hoje como empresa, onde você alocaria? Depende do produto, depende da velocidade, certo? Você avaliar um grande ativo como o Luciano Huck, ele é um comunicador tradicional, forte, consolidado e que consegue inclusive polemizar. Então você tem que entender qual é o momento, qual é o produto, qual é a sua capacidade de distribuição, qual é a sua capacidade de chegar no ponto de venda. Porque não adianta, Theo, você ir para um grande comunicador como o Luciano, você ir para um grande veículo de massa como a TV aberta, que ainda é forte para poder fazer a conversão em vendas, e você não ter capacidade de distribuição, produto na ponta, e, sobretudo, qualidade do produto. Porque não existe melhor marketing do que o produto de qualidade. Então, a BYD, o que nós temos de melhor na nossa comunicação é o produto. Quem experimenta, quem comprova, ele sempre apaixona por um BYD. Eu tive no interior de Pernambuco, acho que Caruaru, não lembro. Tinha uma série de pessoas viram que a gente estava em algum evento junto e falaram, cara, eu sou muito fã da BYD, Instagram, BYD Lovers e tal. Eu falei, cara, você construiu uma marca que não é uma marca, é um movimento quase. Porque quando você atrai fãs para comprarem sua marca e divulgarem de forma orgânica... E não é só atrair para comprar, é para defender. Defender. Eu vou te mostrar depois vídeos que você percebe assim, nossos clientes que compraram um carro que não tem relação direta conosco, mas eles compraram um BYD. Eles mesmos lutam contra a desinformação, com os fake news, com a questão de que o carro não tem durabilidade, com a questão de que o preço de revenda, que é um fato muito importante no Brasil. Ah, mas um carro elétrico perde o valor. Qual é o preço que eu vou vender o meu carro que eu estou comprando hoje? Então imagine só, ano passado, 4 rodas Auto Sport divulgaram que o Dolphin Mini desvaloriza menos da metade do que um Volkswagen Polo. Então você vai quebrando paradigmas que são essenciais para poder gerar o quê? Confiança. Então você tem uma marca que pode ser cada dia mais conhecida, influenciadores que ativam cada item financeiro, sustentabilidade, tecnologia, green, né? Cada ponto que seja importante na sua estratégia. Legal. Mas o principal é você conseguir fazer com que as mensagens que mais causam receio por investir no seu produto,
possam ser vencidas. Vamos andando agora, eu queria ver na prática e 2 perguntas. A primeira delas, dentro dessa pauta de desinformação, eu vi vários cortes na internet, não sei se você conhece o TK. O TK ele tem uma... Já esteve aqui conosco. Teve aqui, e ele fica falando que carro elétrico foge, brinca com isso. O que você acha disso? Você acha que de fato é muito ruim ou você acha que é o futuro? O TK, ele inclusive fez um vídeo ontem com o Toguro e com o Neymar, certo? E que ele viveu um outro momento. O TK esteve aqui comigo, nós conversamos bastante. A BYD, inclusive, Theo, foi responsável por uma transição acelerada nesse mercado de elétricos. Por quê? Se você tinha 2 marcas, 3 marcas que tinham carros 100% elétricos no Brasil, de preços de 700, 800 a 1 milhão de reais. Então, quer dizer, eram carros para rico, popularmente falando, quando a gente vai para a rua, como brasileiro, ele fala de fato. O meu pai teve uma Mercedes aquela que é top. Mas, Theo, quando a BYD veio, ele lançou o One Plus, o One Pro, o Dolphin, que esse foi a verdadeira revolução, o Dolphin Mini. Você imagine só, nós hoje vendemos um carro 100% elétrico por R$99 mil, que é o Dolphin Mini. E aí você desestabilizou entre 2023 e 2024 o valor de mercado de um carro 100% elétrico. Porque quando eu lancei um BYD Seal com 530 cavalos, com 500 km de autonomia, que é quase a mesma performance de uma marca de... Eu não vou citar a marca, de uma marca premium com um carro esporte, que um carro que estava muito forte, mas era 100% elétrico. Quer dizer, com um valor de 1/3 de mercado. Aí você avalia o seguinte, poxa, mas eu tenho a mesma entrega, a mesma experiência, eu só não tenho o status da marca. E eu só não tenho a marca. De alguma marca dessas europeias? Exatamente. Eu não vou citar aqui, mas é uma marca dessas europeias de carros esportivos muito tradicional. Cara, que inclusive a gente trouxe até aqui. A gente perdeu muito dinheiro na Mercedes. Você entendeu? Então assim, é o carro da marca que te trouxe até aqui. Aí você fala o seguinte, inclusive até o diretor dessa marca hoje trabalha conosco. Legal. E aí você vai o seguinte, nessa desestabilização de mercado, porque as pessoas vão saber, poxa, mas eu tenho um carro com a mesma performance, 100% elétrico, com a mesma potência, com o dobro de autonomia, por 1/3 do preço. Então isso fez com que o mercado de seminovos ele fosse desestabilizado. Mas eu acredito que isso já está se consolidando. Por quê? Porque é o fato que o Brasil, dado a nossa infraestrutura ainda da distribuição de eletricidade, porque nós geramos muita eletricidade em abundância. Temos mais do que o dobro de eletricidade gerada do que nós consumimos. Mas para chegar lá na ponta, onde é a sua casa, o seu escritório, aqui, nós temos o desafio de investimento que precisa ser feito. E essa infraestrutura precisa ser melhorada para que a gente possa, de fato, melhorar a infraestrutura de recarga e vencer a ansiedade pela recarga. Porque você, de fato, quando muda para um carro elétrico ou híbrido plug-in, que eu chamo de super híbrido no caso de BYD, você carrega o carro na sua casa. Aí você tem dificuldade para imaginar, poxa, eu me livro do posto de combustível. A bomba de gasolina é o plug de carregador da minha casa. Eu tenho um carro híbrido lá, tenho uma Porsche Cayenne híbrida, um dos carros lá de casa. E, cara, eu adoro, dá acho que 80 km de autonomia. E eu sempre, até falei com o seu filho, eu falei, cara, eu queria muito um dia ter um outro carro para ter no meu dia a dia. Mas se esse carro, eu entendo que às vezes eu vou amar ainda mais, porque termina que é um carro grande, chama muita atenção, a desvalorização dele e o custo que eu tenho dele de PVA, seguro, é muito alto. E eu fico pensando, mas cara... em São Paulo você não tem rodízio. Então, quer dizer, 1/5 dos dias úteis você pode... Eu posso andar. Por isso que eu tenho esse carro. Pode passar, cara. Por isso que eu tenho esse carro. E assim, eu sou fã, eu gosto muito. Mas, para mim, eu entendo que carro ele é muito mais que um meio de transporte do que, principalmente São Paulo, com a segurança. Você entende isso, mas 80% dos brasileiros não entendem. A gente declara o carro no imposto de renda. Então, assim, o carro hoje, para o brasileiro, na vida real, é um ativo. É ativo. É um investimento dele. Ele compra um carro pensando no valor da revenda. Aí você imagine só, quando a gente lançou há pouco tempo a Denza, que a gente vai experimentar daqui a pouco o B5, você compete. A Denza foi criada na China, numa sociedade entre Mercedes-Benz e BYD, 50-50 em 2010. Legal. Então, a tradição eu não sabia que a Mercedes era só da Mercedes-Benz com a inovação e tecnologia da BYD se juntaram e fizeram uma empresa com 50% de capital de cada uma das empresas. Quer dizer, por 13 anos foram sócios e até que foi desfeita porque a BYD desejava internacionalizar a marca Denza, como está acontecendo agora, que você vai experimentar e mostraremos para todos o B5. E nesse aspecto, você imaginar concorrer com um carro de luxo é um desafio ainda maior. Porque muita gente compra um carro como a BMW não é porque ele gosta da performance, porque a potência, porque a autonomia,
ou porque o que ele entrega de fato em resultado. É porque ele entrega o status. E isso é um fato peculiar do brasileiro. Boa. Vamos lá ver? Vamos. E me fala uma coisa, se você tivesse 1 bilhão hoje para investir, você tinha a opção de abrir uma indústria nova, uma fábrica nova, como é que você abriu em Camaçari, que eu imagino que deve ser inclusive superior a isso, ou botar 1 bilhão em mídia, distribuição, todos os programas de TV, todos os influenciadores, só pode escolher um ou outro, e se fosse para começar a BYD agora, onde você... O que vale é a marca, certo? Fábrica, indústria, você pode construir em qualquer lugar, você pode demover, terceirizar e levar, e fazer. Carro é muito específico e tem um investimento muito massivo, um capex muito expressivo. É peculiar. Agora, eu sempre fui da tese que o valor é da marca. Você tem que ter um ótimo produto de qualidade, que você entregue aquilo que você fala, mas a marca realmente é aquilo que transporta, né, por formas diferentes e por longo tempo. Sensacional, porque tem muito jovem que estava assistindo, quando está começando um negócio, poxa, ele quer... Mas eu fui assim, eu quis fazer fábrica, meu sonho era ter uma indústria. Montei a minha indústria porque eu era louco para ter uma indústria, louco para fazer uma fábrica. Eu queria ver se aquilo que você pega, que você toca, que você põe a mão e faz acontecer. Mas isso é coisa do passado, infelizmente. Porque assim, as fábricas são fundamentais, são essenciais, elas que transformam a matéria-prima em produto. Mas o valor de fato que a gente observa lá fora, na vida real, para ser competitivo, para ter longevidade, é a marca. É a marca. Perfeito. Isso é a nova economia na veia, né? Total. Porque antigamente o maior ativo que você tinha ou era a tecnologia ou era a indústria. E hoje não. Hoje o maior ativo que você tem é a sua marca e a sua distribuição. Foi o que você trabalhou muito bem. É o que a BYD representa na China e fora da China. Porque a BYD ela saiu do zero para hoje ser a primeira marca na China. Então, quer dizer, quando você fala que ela saiu, né, do zero para o topo, o chinês não consumia carros chineses. Os chineses só consumiam carros internacionais, carros alemães, carros europeus. O próprio chinês. Exatamente. Então, assim, o líder do mercado chinês era a Volkswagen. Quem tomou essa liderança? A BYD. Então, nesse aspecto, você percebe que a China, ela se reinventou. Ela deu 2 passos atrás, investiu em P&D, investiu em tecnologia, investiu muito em pesquisa para desenvolver o que há de melhor. E nesse aspecto também absorveu a importância de criar marca. Porque a BYD se tornou uma marca. Quando você fala China, eu sempre tive essa dúvida. São empresas privadas, o público, você tem país? de tudo. A BYD, no nosso caso específico, é uma empresa 100% privada, de capital aberto, que tem as suas ações sendo negociadas na Bolsa de Hong Kong, mas também de Xangai. Então, sinal, quando eu te conheci, eu comprei. Eu investi e fui bem até então. Quer dizer, você tem a oportunidade. Agora, você tem empresas também que são públicas, tem capital público. A General Motors na China, ela, para começar, ela teve que se associar a uma empresa de capital público. Então, quer dizer, que são casos, cada caso é um caso. Hoje são 128 montadoras na China, então você tem muitas distintas histórias para poder contar. E quando você veio para o Brasil, na verdade, quando você veio branco, quando você foi escolher um negócio para empreender, você já veio de vários setores, a sua história é fantástica, eu conheço a fundo, acho que a gente poderia ter outra oportunidade depois só para contar isso. Toda a sua trajetória empreendedora, você vendia, era bulas para remédio? Caixinha de remédio. Caixinha de remédio, você não tinha dinheiro, foi lá batendo nas portas, foi construindo. E você tinha milhões de segmentos para empreender. Você já tinha autoridade, você já tinha capital. E você decidiu uns segmentos mais concorridos, mais arriscados e com mais capex. O qual era um risco de não dar certo muito grande. Por que você escolheu o segmento automotivo Alexandre de pessoa física? Pelo fato de que eu entendi na BYD, Theo, como uma empresa disruptiva. Não era o setor automobilístico. A BYD não é uma marca de carros. Ela é uma marca de conceito, de tecnologia e de inovação. O carro hoje é o que nos torna conhecido e popular. Certo? Não só no Brasil, mas na Europa, na África, no Oriente Médio e assim como na Ásia. Então eu entendi a oportunidade com a BYD de que a gente montar uma gigante Green Tech, que o carro é a maneira, pela paixão, não só do brasileiro como do ser humano, de conhecer a marca de modo mais fácil, mas com tudo que a BYD faz, que é um ecossistema muito grande. Ainda vou te levar lá para você conhecer na China. Quero ir. Quero ir para Camaçari também, conhecer o país. Fechado. E você trazer isso para o Brasil é muito legal, porque muitos importam. Muitos não têm indústria aqui. Eu tenho visto várias marcas chinesas
que não geram tantos empregos assim para o Brasil. O que vocês estão fazendo lá, cara, é sensacional. Fábrica, é investimento, é muito expressivo. E um momento no qual o Brasil vive, nos últimos, depois da pandemia, muita insegurança, né, o capital ele não veio para investir na indústria, né, na formação de trabalho, de mão de obra. Enfim, para a gente é realmente muito simbólico, né, como brasileiro. É você fazer a maior empresa da China, que está aí se internacionalizando, buscando crescer pelo mundo todo, acreditar no Brasil, investir no Brasil e fazer do Brasil hoje o país mais importante fora da China em todo o mundo. Muito legal. Toda marca tem que ter um inimigo. O meu inimigo são a acomodação, os jovens que estão acomodados, que muitas vezes são herdeiros, não querem ser sucessores. São jovens que acham que vão passar, um dia receber o que a família construiu, ou então jovens que têm tudo na mão e não querem fazer nada. Na PIB, na faculdade, a gente só vai ter jovens que queiram transformar, empreender e construir. Quem que é o inimigo seu e da BYD? A ansiedade, em boa parte, e você ter uma avaliação de mercado de forma precipitada. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, a ansiedade é um mal para a pessoa física, né, para a nossa vida pessoal, familiar, profissional. Então, se você tiver ansiedade para entender cada passo que você precisa dar, cada estratégia que você precisa construir e as reações, porque toda ação gera uma reação. Se você não tiver calma, paciência e zero ansiedade, você vai errar mais do que precisaria. Legal. E que carro é esse aqui? Esse é o B5. Você vai dirigindo? Pode ser, esse aqui. Vamos lá. Para ver se você sai daquela Porsche e vem logo pro B5, que é tecnologia pura, quase 700 cavalos de potência. Esse aqui é da Denza. Esse é a Denza é um nível acima da BYD. É uma marca de luxo que foi criada entre Mercedes-Benz e BYD, numa sociedade 50-50 de participação. Legal. E esse é um dos carros que mais fazem sucesso hoje na China. A BYD vem internacionalizando e agora apresentando sua marca de luxo em todo o mundo, assim como no Brasil. Lá no Réveillon eu peguei um BYD Shark e o Nathan também tá com o BYD Shark. Eu fui dar uma volta com ele. E, por sinal, ele trocou a G63 pelo BYD Shark e ele me ligou, irmão, eu tenho um presente pra você, um negócio foda. Eu fui lá ver o presente. Era a G63 que ele queria, não era presente, ele queria me empurrar lá. Vender, né? Falei, sai fora com essa bomba aí, deixa aí. E eu achei muito legal o BYD Shark, porque eu achei que era um carro assim, a dirigibilidade dele muito boa. É surpreendente. É gigante, porém ele é muito gostoso de dirigir. E lá no Réveillon a gente usou todos os dias para ir nas festas e era muito legal, porque era meio que assim, o caminhão de todo mundo. E essa inovação é muito legal. Agora, por que aquele carro que é tão tecnológico ele não entrou via Denza? Qual que é a diferença de uma da BYD para a Denza? Você tem um mercado de picapes, caminhonetes do Brasil, é um mercado muito grande. Então, quer dizer, como a gente faz um trabalho de marca, de capilarizar a BYD em concessionárias, hoje já são 210 concessionárias. Então, quais são os maiores mercados de caminhonetes no Brasil, de picapes? Centro-oeste do Brasil, oeste do Brasil, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, certo? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, o interior de Minas Gerais, norte do Brasil. Então, esse oeste do Brasil é onde ele consome picapes. Então, se você quer vender uma picape lá em Marabá, no Pará, você tem que ter uma concessionária. E provavelmente uma marca de luxo não teria viabilidade para você abrir essa concessionária. E também no outro aspecto, pensando de fora para dentro, no meu cliente, ele para comprar uma caminhonete, sair de uma Hilux, de uma Toyota, que é conservador, uma marca, né, que tem confiança por parte do seu consumidor, como é que ele vai comprá-la sem ter uma concessionária, uma assistência técnica, uma manutenção na cidade? Então esse é um grande fator de que a nossa linha de picapes ela será da BYD. O que é legal, o meu pai ele teve essa Mercedes, que ele amava, mas quando ele foi vender ele teve uma experiência muito ruim, que era um carro 100% elétrico. Ele gostava e tal, e ele falou, nunca mais eu compro carro elétrico. E aí ele comprou um SW4 aqui para andar no dia a dia, ele não gosta de carro muito chamativo, porque termina que é muita exposição, São Paulo é muito perigoso. E aí agora ele está vendendo ela e ele está querendo ir para um carro chinês. Ele viu até um concorrente de vocês e eu falei, cara, calma aí, vamos ver, deixa eu andar nesse carro. Então, esse é o público que você quer talvez atingir? Olha, aqui a gente atinge por pessoas como seu pai. Até para a minha chefe, a Estela, né, que hoje fica em Paris, foi difícil explicar. Porque o posicionamento dessa marca é luxo. É concorrer com a Defender. Esse é o carro que mais concorre com a Defender na China. Legal. Diretamente, porque ele tem o dobro da potência com um design muito semelhante. Ele é híbrido? Ele é híbrido, plug-in, né, com 1000 km de autonomia aproximadamente,
com 700 cavalos de potência. No elétrico? Não, no total. híbrido ele tem até 1.000 km de autonomia. No modo 100% elétrico você tem até 130 km de autonomia. Que já é mais que a minha Cayenne, que é 70, eu acho. Exatamente. Então, assim, é um carro que entrega performance, entrega tecnologia, entrega luxo, entrega qualidade, conforto, entrega muito. Então, aí você tem que explicar, porque fora do Brasil, Toyota é marca de volume, não é marca de prêmio nem luxo. E aí quando eu falei que aqui no Brasil a gente concorre com o SW4, mas concorremos com a X5, concorremos com o Q5, concorremos com, né, produtos de marca de luxo, a minha chefe falou assim, pelo amor de Deus, Baldinho, nós não vamos concorrer com a SW4. Toyota não é o produto para concorrer. Eu falei, mas pessoas como seu pai, São Paulo vende esse tipo de picape, esse tipo de SUV, pelo fato de que ele é seguro, é alto, você blinda, certo? Ela é robusta para poder suportar. Então, quer dizer, esse entendimento nosso de entrar com essa marca de luxo, mas concorrer também, né, com um produto como a SW4 é fundamental. Por quê? Porque você tem no Brasil, especificamente, essa peculiaridade de que um carro como a SW4, ela tem outras razões por ser adquirida para esse público que chamamos de AAA. Então ele vem justamente para atender esse público, que não quer uma coisa mais discreta, mais luxuosa. E meu pai, ele odiava o carro, porque ele falava, cara, esse carro parece um pula-pula, fica aqui pingando o dia inteiro, é desconfortável. Para quem dirige, é tipo um trator. Você anda atrás, anda na frente, ele é confortável, sabe? Ele é luxuoso, ele tem um acabamento impecável. É um carro de luxo, é um carro de luxo, certo? É azul isso aqui? Ele é um cinza, certo? Então assim, é um carro de luxo, mas que você entrega com uma performance incrível. E é um carro super híbrido, né? Como eu te disse, você tem um 100% elétrico para rodar no dia a dia na cidade, mas também você pode viajar para distâncias longevas com autonomia. E quanto custa um desse? R$436 mil. Caraca. Quer dizer, metade uma Land do que uma Rover Defender. É 1 milhão. Vamos ver se é bom aí. Vamos lá? Vamos lá. Por que um jovem compraria esse carro e não uma Cayenne, um carro premium assim? Um Mini, muitas vezes, que é o primeiro carro. Theo, um jovem que é antenado, um jovem que é conectado, um jovem que é um jovem no mundo de 2026, vou colocar o cinto aí. Nossa. Aliás, uma dúvida, tem como cortar esse barulho do cinto de trás? Isso, sempre que eu pego o Rio no Uber, do BYD, é o único carro que apita atrás, né? Por segurança, ele não tem como você fazer esse corte. Então, assim, um jovem que é um jovem de 2026, ele vai optar por comprar um Denza B5, porque você primeiro pensa no dinheiro que você vai gastar. Poxa, por R$436 mil, o que eu vou comprar nesta categoria? Um carro de quase 700 cavalos, um carro que tem performance, um carro que tem robustez, é um carro que é um SUV alto, parrudo, esse aqui é blindado, você pode blindar, você tem aí todos os requisitos, né, para poder te atender bem e ainda é sustentável, porque você roda aqui no seu dia a dia num modo 100% elétrico, você gasta 5 vezes menos, imagine só, é para a direita, você salva no seu budget, o jovem ele é antenado em tudo e você não polui o meio ambiente. Legal, e gente, é importante ressaltar e relembrar que isso aqui não é publi, tá? Eu tô aqui porque eu tô aprendendo mesmo. Meu carro... Eu aproveito para fazer uma publi, né? Mas não é. Nada, a gente eu sou fã, eu sou fã, eu gosto. E eu vim com o meu carro aqui, eu vim comprar aqui, né? Vim conhecer, fazer um teste. Vender. Vamos ver se até o final ele convence. E me fala uma coisa, a BYD, quando você chegou, foi muito mais difícil. Poxa, você falou que foi um mercado que você viu muito mais a sustentabilidade e a parte de tecnologia muito além da parte de carro, de automóveis. E qual que é o seu sonho, assim? Onde você enxerga que você vai estar daqui a 5 anos? Qual que é o maior desafio atual nesse momento que você está? O desafio é fazer com que esses paradigmas que você fazer as duas categorias serem conhecidas, reconhecidas e desejadas pelo consumidor brasileiro. A categoria de carros híbridos, a categoria de carros elétricos. Porque aí eu consigo, de modo menos difícil, assim eu gosto de dizer, fazer com que a minha marca,
que é líder global, que é a que mais investe em pesquisa, a que mais investe em desenvolvimento de produto, que tem o que há de melhor em termos de produto, por performance, por autonomia, por economia, por tecnologia, por potência, seja a decisão, né, no fator de compra pelo consumidor. E pensando mais em negócio agora, qual que é a margem de um carro como esse aqui? Eu imagino que a da Denza é maior do que a da BYD. Bem, então, se você avaliar que o mindset dos chineses são completamente diferentes do mindset dos ocidentais. Então, a BYD, porque as empresas chinesas, elas são de escala, certo? Ela verticaliza bastante, a BYD Ganha é um mercado. exemplo disso, para que você possa escalar, ter volume, ter velocidade e ter margens menores, mas com a escala você buscar esses resultados. Então, é diferente, né, no mindset. A empresa que tem um reinvestimento do seu capital de maneira impressionante. Entendi. Então, praticamente, ela fica abrindo mercado, investindo, comprando tecnologia, investindo. Ela investe em pesquisa, são 122 mil engenheiros, são quase 15 mil PhDs que fazem todos os dias. Imagine só, o Wolfgang Egger, que é um dos mais famosos e reconhecidos designers do mercado automobilístico do planeta. Há 8 anos ele mudou para a China e está lá na BYD. Aí ela tirou um outro de design de interiores para carros, salvo engano, da Pininfarina, que está lá na China também, se estabelecido na BYD há 6, 7 anos. Então, quer dizer, ela investiu no que tem de melhor e que investe o que tem de melhor em termos de capital humano para desenvolver tecnologia como as baterias, as melhores e mais seguras do planeta, é Blade Battery da BYD. Esse negócio de bateria explodir não existe, né? Zero, não explode, não pega fogo, não, é totalmente segura. E a bateria que eu falo de um carro BYD é fabricado, desenvolvido pela própria BYD. Então é uma atestação de segurança, de garantia, especialmente para poder transmitir para as pessoas. Se eu vou comprar um carro elétrico, mas eu tenho um pouco de receio. Poxa, a BYD é um caso único no mundo. Legal. E agora, queria um bate-bola, assim. Estou em dúvida entre qual marca, qual comprar. Vamos entre Tesla e GWM. Qual que você compraria? Tesla. Entre Tesla e Mercedes. Mercedes. Agora voltando, entre Tesla e BYD. BYD. Por quê? Porque se você andar dentro de um Tesla e andar dentro de um BYD, você vai se surpreender, se assustar, né? Você vai ficar espantado com a diferença do acabamento, do interior, né? Do cada detalhe de um BYD e de um Tesla. E o que eu falo assim, os concorrentes chineses tiram um forro de porta de um carro e olha, um simples forro de porta de um BYD e de um carro concorrente de outra marca chinesa, que eu aqui não vou citar o nome. Então são detalhes de acabamento onde os nossos olhos não conseguem enxergar. Só que a BYD, como eu lhe disse, o fundador, ele tem obsessão pelo um produto de qualidade. Um carro híbrido, como o nosso é super híbrido, poxa, ele tem aqui quase 700 cavalos, mas ele é preocupado com que o habitáculo, que é aqui dentro do carro, nós não consigamos ter ruídos do motor chegando aqui dentro, ou que chegue de modo menor. Então, assim, isso são detalhes, né, mas que fazem muita diferença para a decisão daquele consumidor que entende, que gosta e que pesquisa muito. Sensacional, cara. E eu vou te falar, a gente já teve Tesla lá nos Estados Unidos, a porta, depois de 2 anos, começou a sair, e a confiabilidade do carro não era, assim, eu fiquei decepcionado com a marca, cara. Eu te falo de consumidor mesmo, então esperava muito mais, sabe? São nossos clientes, uma parte considerável de carros Tesla são com baterias da BYD, a Blade Battery. Então a gente tem um respeito, tem uma relação excepcional com a Tesla. Mas eu falo, BYD, ela é muito superior, porque ela tem um produto focado naquilo que o cliente gosta. Eu sou jovem, eu estou começando a vida, poxa, eu não tenho muito dinheiro. Qual carro seria o primeiro carro para um jovem? Olha, depende do perfil. Se você quer um carro para um modo mais urbano, se você quer um carro para você ficar mais na cidade, eu adoro o Dolphin Mini. Eu tenho um aqui em São Paulo blindado e tenho um lá em Goiânia não blindado. Eu amo o Dolphin Mini. Minha esposa ama o Dolphin Mini porque ele é versátil, ele é pequeno, apesar de que ele é pequeno por fora, mas é um espaço interno surpreendente. Então, assim, o carro que eu mais recomendo para um jovem é o Dolphin Mini. Agora, varia... Quanto custa? Ele parte de R$99 mil. Caraca, muito barato, né? E com a experiência de elétrico,
a performance dele também surpreende. Uhum. Eu já dirigi um. É legal que a gente fala que o primeiro carro geralmente é aquele carro que você pode bater, que você não vai acabar seu dinheiro se isso acontecer, né? Então é um carro... Imagina só, vamos falar da diferença de TCO, que é custo de ter um carro. Aí você fala assim, você tem um carro a combustão, você tem que fazer revisão entre 10 a 12 mil quilômetros. O Dolphin Mini você faz a primeira revisão com 20 mil quilômetros. A primeira revisão do Dolphin Mini custa R$380. Então você imaginar que por 20 mil quilômetros, quase 2 anos, pela média do que o brasileiro dirige no seu dia a dia, você vai gastar do seu bolso para a manutenção do carro R$380. E aí quando você avalia na questão de combustível, poxa, eu gasto 5 vezes menos. Uma bateria do Dolphin Mini com 100% de carregamento elétrico na sua casa, na tomada da tua casa, vai te custar em torno de R$35. Ele tem quanto de autonomia? 350 km. Pelos mesmos 350 km, você vai gastar hoje R$205 com a gasolina. Isso. Então a economia, não só financeira da compra do carro, quanto manutenção, quanto de gasolina. Muitas vezes, se você comparar um Dolphin Mini com um carro a combustão da Volkswagen, como o Polo, ou da Chevrolet, da General Motors, como o Onix, você vai ter uma diferença de aquisição. O carro custa 5, 10 mil reais a menos. Mas se você for na ponta do lápis, a economia que você faz de gasolina, de etanol, ou de manutenção ou manutenção, você vai entender que a diferença desse preço de aquisição, ela vai ficar para trás em termos da utilização do carro. Quem que é o maior concorrente da BYD hoje? Eu acho que é o desconhecimento. Mas de marca. Não, Theo, eu vou lhe dizer para ti assim, o problema nosso ainda é o desconhecimento. É ainda os mitos e paradigmas do que a gente tem que vencer, certo? Eu respeito muitas outras marcas, mas eu não acredito que tenha hoje no mundo nenhuma marca de carro que seja capaz de competir com a BYD. E em market share, quem que vocês estão mais perto ali? Hoje nós estamos, a título de exemplo, em janeiro nós somos 4º lugar. Nós ultrapassamos a Toyota no Brasil em market share. Muito bom. E a Denza? A Denza já é um público muito mais específico. A Denza é público de luxo. Hoje mesmo eu recebi a mensagem do meu concessionário lá de Brasília pedindo mais carro. Eu disse ele, agora não tem, o carro tem que ser escassez. Não tem carro disponível hoje? Se eu quiser comprar um desse, não consigo? Aqui em São Paulo talvez você consiga. Mas, Theo, esse é o sentimento da marca de luxo. Se você ter o carro à disposição sempre, você vai ter sempre aquela visão de que a disponibilidade acaba mantendo ou diminuindo o preço. Quando você tem um pouco de escassez, você tem uma percepção de valor de marca de luxo muito maior. E agora a gente está chegando aqui, depois eu mando a conta do Uber. Me fala uma dica que você dá Qual que é o nível desse Uber, hein? Pai, nota 2 aqui. Já tem Uber Black, não é? Como é que é a categoria do Uber? O meu é Pool não, pra baixo. Como é que tá acima do Black? Não, o meu é o Pool, aí mais... Me fala uma dica para os jovens. Poxa, você já viveu muitas coisas, muita experiência. Só tem 45 anos de idade, viu? Mas o povo me fala assim, poxa, mas você já foi ministro, já foi isso, foi aquilo outro. Aí vai, cara, quantos anos tem isso, cara? Você deve 45. Ter uns 100 anos aí de experiência na conta. Poxa, você está liderando uma das maiores empresas do Brasil hoje, que é a BYD, referência em 3 anos. Eu nunca vi ninguém construir uma marca tão forte em 3 anos. A TV é sua, as redes sociais são suas, os eventos são seus, as concessionárias são suas. E qual dica que você já errou que você daria para alguém que está no começo da jornada aí, para que um dia possa ser dono de uma marca como a BYD? Não tenha ansiedade. Legal. Certo? Porque você tem que entender cada passo que você tem a condição de dar, depois de muito planejamento, de muita estratégia, e não tente a precipitação. Saiba trabalhar a sua ansiedade, a esquerda aqui, a sua capacidade mental para você entender cada etapa do seu negócio. Há oportunidade, qual é o custo dessa oportunidade, qual é o risco que eu vou correr e eu posso correr, para que você consiga entender se esse passo ele é viável para você naquele momento, que pode lhe colocar em risco a ponto de você quebrar o seu negócio ou também de você ter um sucesso absoluto. Uhum. E qual que é o maior erro que você vê em jovens, além da ansiedade? O que é que você vê? Alguém que você bate o olho e você fala, cara, esse dos jovens hoje eu acredito que seja essa ansiedade, né? Principalmente que são os sucessores. Ele vê o sucesso dos pais, dos avós, dos familiares, né? Da família, e ele quer assim, não, eu quero ter o meu sucesso.
Então, muitas vezes ele não quer entender que ele é parte de uma grande engrenagem que faz com que a família pode ter, perpetuar suas condições financeiras, E multiplicar os seus ativos, os seus negócios. E aí ele não, ele quer sair fora daquilo que a família tem, porque ele quer construir a história dele. Olha, isso é louvável, isso é admirável, mas eu creio que ele está fugindo de uma responsabilidade que é de dar longevidade para aquilo que foi criado pelos avós, pelos pais, enfim, pelos seus familiares. Tem muito jovem, eu falo muito que, poxa, quer construir o próprio caminho e tá tudo bem. Eu respeito muito isso porque eu acho que é muito louvável. Mas eu digo que ele tem uma obrigação que é ser melhor do que quem veio antes, ser uma evolução. Porque você chegou até aqui e o piso que seu filho nasceu já é Mas o seu teto. escute uma coisa, Theo, e a todos que nos assistem também. Qual é o ponto que você precisa ser melhor do que o seu antecessor? Conhecimento. Você trabalha por dinheiro ou por propósito? Propósito. Porque você, na maioria das vezes, na compreensão de muitos jovens, ao qual eu percebo também essa avaliação, ele entende que o sucesso quer dizer dinheiro e não o propósito. Então, quer dizer, o dinheiro, ele nunca tem limite. Você hoje ganha o seu primeiro milhão, você quer o segundo milhão. Você hoje ganha entrou para o dígito dos 10 milhões, você quer o 11, você quer o 100, você quer o bi. Então, quer dizer, o dinheiro, quando você trabalha pelo dinheiro, única e simplesmente, ele nunca é suficiente para te dar essa saciedade do sucesso, essa saciedade da vitória e, sobretudo nesse caso específico, essa saciedade de que, poxa, eu consegui ser melhor que o meu antecessor, que o meu pai, que o meu avô, que os meus familiares. Então, financeiramente? Quando você trabalha, você não consegue ter essa avaliação, porque você fala assim, poxa, se o meu pai me deixou um bi, eu não consegui fazer um bi e eu não serei melhor do que ele. Agora, qual é o propósito? Se você tem um propósito, se seus pais, se seus antecessores trabalharam por propósito, certamente você terá mais chance de ter mais sucesso do que eles. E se você for jovem, você acha que você tem que trabalhar no começo por dinheiro, algo que você mesmo que você não goste, mas te dá receita? No seu caso, você tinha uma indústria de papel, caixinha de remédio. Caixinha de remédio. Não era, acho difícil ser alguma coisa que você seja apaixonado, mas foi algo que Mas é que eu era louco trouxe pela indústria, converter. Você pegar um pedaço de papel e transformá-lo numa caixinha E pintadinha, popularmente fazendo, e você vê na mão de milhões de brasileiros. Eu saí de zero para 22% de market share, quer dizer, por topo, liderança do mercado brasileiro. Então você falar o seguinte, poxa, o meu produto indiretamente estava na mão de milhões de brasileiros. Então quer dizer, este era o propósito. Você buscar a liderança daquilo. O meu mercado era pequeno, o meu mercado era menor do que muitos outros, mas o meu propósito era esse. Então, assim, eu fui uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, porque esse processo, esse propósito, perdão, foi alcançado. Você tinha amor, né? Exatamente. Eu fazia o que eu gostava, eu fazia o que eu estava feliz. Você imagine, Hotel, que 75% dos seres humanos do planeta trabalha no emprego. Quem trabalha no emprego não trabalha feliz. Você entra às 8, sai às 12, volta às 14 e deixa para ir para a sua casa às 18. Quer dizer, é um emprego. Você não tem felicidade, você não tem realização, você não tem propósito, você não tem o que você vai alcançar. Eu vou pagar minhas contas, vou viver feliz com a minha esposa, com os meus filhos. Quer dizer, é uma rotina que deixa você vivendo no automático. Então, quando eu vejo os jovens, eu tenho muito essa vontade de poder transmitir para eles. Trabalhe com o que você gosta, por um propósito, porque você se realizará. Legal. Senão você vai ser pura e simplesmente empreendendo ou sendo um executivo, um funcionário de uma empresa, algo que não vai te satisfazer. E sempre você vai estar insatisfeito, sempre você vai estar buscando algo mais, porque você não tem felicidade no que você faz. Então trabalhar por felicidade. Trabalhe por um propósito. Legal. Aonde eu vou chegar? Como eu vou chegar? O que eu farei para chegar até lá? E aí você vai, quando você vai alcançando cada passo desse seu planejamento, você vai adquirindo essa felicidade interna. Legal. Hoje você já está realizado, com filhos, família. Poxa, você viveu muita coisa aí. E muito legal esse conselho que você dá para os jovens, essa visão de mundo que você tem. É muito jovem, é muito ansioso. E não é fácil. Eu sei que a meninada é ansiosa. Poxa, eu quero ganhar dinheiro, montar minha empresa, minha startup, fazer, investir e pôr meu primeiro milhão, meu primeiro bilhão. Calma. Olha para o redor do mundo, sai da tela do telefone, porque a oportunidade está em cada ponto que você consiga enxergar ao seu redor
para entender aonde você pode empreender. E muitas vezes você perde a oportunidade porque você não presta atenção no mundo. Muito boa. E para quem quer ser inquieto é alguém que está fora da zona de conforto, está buscando mais, alguém que arruma uma montadora na China para conquistar o Brasil, chegar no Acabou de vender a empresa, né? Podia ficar calmo, tranquilo. Pois é, podia relaxar. Você é inquieto, você é um cara que, pô, tá sempre em movimento, sempre... Desde que eu te conheço, desde que eu conheço seu filho, eu me identifiquei muito porque é uma história de zero acomodação. Eu gosto muito de pessoas assim. E nunca fui funcionário de ninguém, então. Então, assim, a primeira vez, a primeira experiência que eu tenho reportando para uma pessoa. Então, o que me deu muita tranquilidade é eu ter a independência financeira. Então, assim, quando eu fui para a vida pública, eu era independente financeiramente, então não dependia daquilo para sobreviver. Então, eu podia trabalhar por um propósito. Assim como eu também, quando vim para a BYD, a minha independência financeira me dá a tranquilidade de tomar as decisões que eu acho certo, né? Estudo, planejo e tomo a decisão, arrisco, que não é o meu capital, certo? Então, assim, não estou tomando risco para mim, mas é como se fosse. E isso me dá uma tranquilidade mental para tomar decisões com muito mais clareza, porque quando você tem a independência financeira conquistada, você tem uma tranquilidade muito maior para poder ousar arriscar, especialmente quando você é executivo de uma empresa. E por que ser inquieto? Porque você faz por propósito. Quer dizer, eu tenho 45 anos de idade. Será que o propósito da minha vida é só ter dinheiro? Não. Acho que nunca foi, né? Não, por isso que Por isso aconteceu, eu acho. Por você ter sempre novos propósitos. Você alcançou um, qual que é o seu próximo? E aí quando você encontra uma BYD, Build Your Dreams, construa os seus sonhos. Foi aí que você se apaixonou e... Exatamente. Alexandre, obrigado pelo espaço. Agora eu quero saber onde que eu assino aqui para comprar aqui. Já está na conta já. Já tá? Já mandei debitar. Ah, então já tá debitado aqui. Já está debitado. É bom que não tem fundo. Não então tem. já... Aqui é na hora. Só com o seu telefone, a bateria do seu celular já é BYD. Então vai fazer o Pix direto para a conta. O carro você pode levar. Aí, tá mais que aprovado o carro. Sensacional. Estou impressionado. O nível de acabamento, de detalhe, muito lindo. E obrigado pelo espaço. Obrigado pelo seu tempo e por receber toda a nossa turma aqui para um papo. Prazer pra gente poder falar com todo o teu público, a tua audiência, para poder a gente fazer com que as pessoas consigam errar menos, acertar mais e serem mais felizes. É isso. Gente, se vocês curtiram esse papo, se inscrevam aqui para o próximo Inquietos, que a gente consiga trazer tantas pessoas do bem, empreendedoras, inquietas, como o Alexandre. É difícil achar pessoas com essas 3 características em comum e eu fico muito feliz quando a gente consegue. E muito obrigado pelo espaço. E se vocês me veem andando de BYD aí, a culpa é dele, tá? E de Denza também. Pensar no futuro do planeta, né? Então fala assim, Theo, vamos junto mudar para melhor o nosso planeta.